Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vorte de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Esse é o segundo vídeo da série sobre a teoria dos campos, ou a psicanálise brasileira, como é conhecida. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo o link também, eu falei sobre o Fábio Herrmann, o criador da teoria. E hoje eu vou falar sobre o, o primeiro verbete das suas ideias, tá? Esta série, ela tem como base esse livro, Introdução à Teoria dos Campos, escrito pelo Fábio no ano de 2001, tá? Então, até que ele é relativamente recente, se a gente pensar na cronologia da psicanálise. Como a teoria dele chama teoria dos campos, eu optei começar pela dupla campo e relação, tá? Vamos lembrar que o pensamento do Fábio, ele é um pensamento clínico, ele é puramente clínico, ele não vai buscar referências assim em outras obras, ele não vai, lógico, ele bebe da própria psicanálise e a exemplo de outros grandes autores. O Fábio, ele leu Freud por um ponto de vista específico. Neste caso, o Fábio, ele leu a teoria freudiana pela lógica, tá? Pela ciência lógica, que é uma ciência da matemática. Mas não precisa ficar com medo, que não tem nenhum tipo de conta aqui, tá? Mas é só para você entender. Então, vamos lá. O que é um campo? O campo, ele é criado pela lógica de um tema, tá? Então ele vai conter um eu. E se você quiser uma leitura mais francesa, tudo que existe nesse campo é eu. E não é um erro de português, tá? É eu. É composto de eu. Esse campo, ele é criado por uma lógica, tá? Uma lógica de funcionamento naquilo. Por exemplo, você tem o campo da amizade, que ela é composta pelo companheirismo, ela é composta pela lealdade. O campo do casal, ela é composto pela lógica da cumplicidade, pela lógica do desejo sexual. Se você quiser fazer um exercício clínico mais prático, imagine uma pessoa cuja vocação sempre foi a fotografia. Esta pessoa é uma artista. O eu dela vive num campo artístico, tá? Então, a relação que ela tem, essa lógica de funcionamento artístico. Quando essa pessoa precisa escolher uma faculdade, por pressão externa, por vários fatores, ela acaba escolhendo administração de empresas. Ouvindo de muita gente, essa é uma profissão mais segura. A administração de empresas é um outro campo, é uma outra relação, é uma outra lógica. Você tem aí uma receita para a coisa dar errado, porque vai ter um eu artista no campo relação que não compete um artista, que não aceita um artista. Não vai funcionar. Aí você vai ter uma série de sintomas, provavelmente ele vai acabar no seu divã uma hora ou outra, tá? O campo, então, ele é composto por duas coisas: o assunto discutido, que é a lógica, mais a carga afetiva. Afinal, estamos falando de psicanálise, né?
E a psicanálise, ela prega que tudo aquilo que nós fazemos é embebido pelo afeto. Hã, eu acho que é importante dizer que o campo, ele não existe, assim, em um lugar, em um espaço, em um tempo, tá. Ele não é uma coisa, assim, que pronto, tá. Então você não vai achar um campo andando por aí, certo. Ele é esta lógica. E sendo a lógica, ela sim vai ter um espaço próprio, um tempo próprio, uma função e uma qualidade. Sabe aquela coisa que a gente aprende na escola, quando o professor, acho que na quarta série, faz: "Vamos fazer análise sintática". Acha o verbo, acha o sujeito, encontra o substantivo, que é a função, e encontra o adjetivo, que é a qualidade. E sim, é uma boa hora para dizer que a teoria do Fábio bebe muito da teoria lacaniana. O Fábio chegou a conhecer o Lacan em vida, então isso acaba influenciando o pensamento dele. Ele conheceu muitos pós-lacanianos, tá. Enfim, neste pequeno exercício, né, você tem a frase da análise sintática. Acha o verbo, acha o sujeito, substantivo e adjetivo. Cadê o campo? O campo é tudo. O campo é a frase. O campo é o exercício. O campo é o lugar em que você está fazendo o exercício, tentando desvendar qual é o verbo. Parece complicado, mas não é. Então vamos lá. O verbo, ele é tempo e espaço. Então ele já delimita onde estamos. Por isso que você acha o verbo para achar o sujeito. O verbo aponta para o eu, que o eu daquele tempo e daquele espaço, ou seja, o eu daquele campo. E neste campo, ele é permitido que o eu exista dentro de uma lógica de funcionamento, certo? Como eu disse, a teoria do Fábio é uma teoria clínica. O objetivo do psicanalista, a função do psicanalista, segundo o pensamento do Fábio, é quebrar campos. E nós fazemos isso por meio da interpretação. E aí não é segredo. Ouvimos o não dito, tá? Aquilo que o Freud falava da atenção flutuante, do homem psicanalítico, da transferência. Eu posso fazer um vídeo sobre os aspectos técnicos, se vocês quiserem. É só escrever embaixo. Mas, enfim, quando você está lá conversando com o seu paciente e ele está falando e você escuta aquela coisa que está rodeando por trás e você pega e você interpreta, você põe à frente. Você está fazendo com isso o quê? Você está rompendo o campo. Quando o campo se rompe, você tem aquele momento de angústia, aquele momento de vórtice, onde as representações se reorganizam, que é a carga afetiva do assunto, tá? Então você tira o assunto, você deixa o afeto solto. Só que a gente sabe que o afeto não fica solto. Ele se organiza de novo. E aí você nasce um novo campo. O nascimento de um outro campo traz sempre aquela questão assim de uma flexibilidade. Ter dois campos significa ter duas vivências existenciais possíveis diferentes. Ter três, sabem três? Quantos mais campos houverem, maior essa flexibilidade de ser. Quanto menos campos houverem, maior uma rigidez existencial, tá? Este momento da ruptura de campo é bem aquele momento em que você ouve do seu paciente: "As coisas estão mudando",
Eu sinto que tem alguma coisa diferente comigo. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa assim que não bate, tá estranho, mas também não é ruim, sabe? É, quando isso acontece, você não faz nada, porque o campo já está sendo rompido, você espera outro surgir, tá certo? Só que o vídeo chama campo e relação. Se o campo é a lógica que contém um assunto mais uma carga afetiva, a relação é o assunto. Então, é o tema que habita o campo. E são os possíveis dentro daquele campo. Se a gente pegar o exemplo que eu trouxe no começo do vídeo do fotógrafo, né? Se a gente pensar na fotografia como uma arte, o campo da fotografia permite vivências artísticas, permite eus artistas, permite uma possibilidade de ser dentro de uma determinada lógica. Não vai conter uma administração, por exemplo. Não vai conter um balanço financeiro, tá? Dentro deste campo. Ah, mas a pessoa precisa disso, porque se ela for ser um fotógrafo autônomo, vai ter que saber. Sim, vai ser necessário um segundo campo, porque esta relação dentro do campo da arte não cabe, vai ser necessário um segundo campo, relação, para que surjam dois. Então, essa pessoa vai precisar ter dois campos. O trabalho do analista será romper um campo, não para extinguir, mas para localizar a necessidade deste eu em ter um campo artístico, que é o campo em que ele existe, em que ele necessita existir, e um outro campo em que ele precisa. Uma leitura um tanto quanto pragmática, pode ser. Então, é importante você saber que o campo-relação é uma dialética. Não dá para você entender um sem o outro, não dá para você ter um sem ter o outro. Porque o campo existe uma lógica e a relação aponta para o funcionamento dessa lógica. E, de novo, isso tem fundamento na clínica. Quando você está ouvindo o seu paciente, ele está falando como é que funciona a lógica em que aquele eu está inserido e que aquele eu está falando. Então, para a gente entender, o campo ele é o discurso, ele é o semblante e que oculta uma verdade que fala em entrelinhas. Nada mais é do que uma sessão de psicanálise. Tá? A real intenção deste campo, ou o seu significante, que é o que dá sentido ao campo, ele não é dito de forma explícita, né? Ele fica numa sensação gerada no ouvinte. Então você está ouvindo, você não vai ouvir esta lógica de funcionamento dita, ela vai ficar subentendido, ela vai nascer enquanto sensações, ela vai vir em alguma ideia, ela vai vir em alguma lembrança, ela vai vir em uma sensação de você, analista, que está com o paciente. Não é diferente do que o Freud chamou de transferência. E não é diferente por um motivo muito simples. É uma prática psicanalítica. E tudo o que acontece na prática psicanalítica passa pela transferência. Então você não compreende a lógica de funcionamento do campo pela razão. Você compreende pela leitura da transferência. Tá certo? Esse foi o primeiro vídeo. Eu vou trazer outros da temática do Fábio. Vocês vão vendo que é uma psicanálise clínica aplicada, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, por favor, deixe embaixo.
e nos vemos na próxima sessão. Muito obrigado.